bom dia a todos vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui neste grupo. E hoje também pedindo ao Pai que nos abençoe, nos inspire para que a gente entenda e fale a palavra de Deus corretamente. O título de hoje é Um crime através da fé. Havia uma mulher que estava fazendo adivinhações e usando o Espírito para fazer adivinhações. E o apóstolo Paulo, escutando isso, essa mulher gritando a mesma adivinhação, não é que a adivinhação estava errada, não. A adivinhação estava certa. Mas o apóstolo Paulo sabia a origem dessa adivinhação e retirou o espírito maligno. E aí o apóstolo Paulo teve que arcar com as consequências que foram funestas para ele e para Silas. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com a explicação. Leitura de Atos, capítulo 16, versículo de 13 a 40. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram.
De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz." Mas Paulo disse aos soldados: "Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem." Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Paulo, Silas, Lucas e Timóteo chegaram nesse lugar chamado Filipos, e daí eles foram pregar na beira de um rio, porque certamente esse lugar era muito pequeno e não possuía um templo ou uma sinagoga. Filipos era uma colônia romana e uma comunidade habitada principalmente por judeus. E nessa cidade eles conheceram uma mulher temente a Deus que se chamava Lídia. Ela era comerciante, vendia púrpuras e certamente uma pessoa de alto poder aquisitivo, porque não era qualquer um que vendia púrpura. Púrpura era o tecido usado pelos reis, pelos magnatas da época. Aí ela se converteu ao cristianismo e depois disso ela ofereceu alojamento para Paulo e sua comitiva. Um dia eles estavam indo para esse lugar à beira do rio, que era a casa de orações deles, e aí eles encontraram uma escrava que era também adivinha.
E essa escrava, está escrito aí na palavra, que ela ganhava muito dinheiro para os seus donos através da adivinhação. A adivinhação existe? Sim, existe, e um fato que existe é que está registrado na Bíblia. Mas também está registrado na Bíblia que é arte demoníaca. Por quê? Porque o demônio, qualquer espírito demoníaco, é criação de Deus que voltou para o Satanás. Que nenhum espírito tem autorização de ficar fazendo adivinhação aqui na Terra. Isso não sou eu falando, é de acordo com a palavra de Deus. Nenhum espírito tem o poder de ler aquilo que a gente está pensando, mas os espíritos ouvem o que a gente fala. Os espíritos malignos, eles estudam o nosso comportamento, aquilo que a gente está fazendo, como que a gente reage. E não só os nossos, mas as pessoas envolvidas com a gente. Então, muitas vezes, a pessoa que está adivinhando, ela, através desse espírito maligno, o espírito maligno que tem mais conhecimento que nós, vai dar a ela essa adivinhação. É por isso que nem sempre aquilo que os adivinhos falam acontece 100%. Às vezes acontece e às vezes não. Nós vamos ver em seguida que, nesse caso, esse espírito estava fazendo uma adivinhação correta. Mas fazer a adivinhação correta não significa que é algo que vem de Deus, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Vejam que tudo isso estava correto, mas essa pessoa ficava seguindo a eles e fazendo esse anúncio, como se estivesse fazendo uma propaganda gratuita. Veja que os espectadores vendo aquilo iriam falar: oh, mais uma vez essa pessoa está adivinhando. E acreditar na adivinha, não é? Ir atrás dela e para pedir por adivinhação. Mas não é bem isso. Veja que o Satanás fez adivinhação até para Jesus Cristo, mas Jesus Cristo também não aceitou. Vou ler para vocês o que está escrito no capítulo 3 de Marcos, versículos 11 e 12. Sempre que ouviam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Por esse mesmo motivo, Jesus não queria propaganda enganosa. Quem faz a propaganda de nós deve ser alguém de bem. Se alguém do mal está fazendo propaganda de nós e a gente vê que nada mudou na pessoa, então é arte demoníaca. E o próprio Jesus não aceitou essa propaganda gratuita do Satanás. Por quê? Porque era uma propaganda com segundas intenções. Quer dizer, se Jesus estivesse aceitando a ligação com o Satanás, Jesus não seria tão puro como é. E a mesma coisa é o caso de Paulo. Ele está ali trazendo a boa nova, pregando a palavra de Deus. Mas quem é que está seguindo a eles e os anunciando? Um espírito maligno. Paulo não podia aceitar isso de maneira nenhuma. Espiritualmente seria negar a Deus. E, materialmente falando, seria dar a esse espírito a oportunidade de enganar muitos. E foi por isso que o apóstolo Paulo tirou o espírito imundo dessa escrava. O apóstolo Paulo, em voz alta, disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Por que é que a gente tem que dizer em voz alta isso?
É pelo que eu já falei, que o Espírito não tem o poder de ler a nossa mente. Sempre que a gente vai fazer um exorcismo, a gente tem que falar em voz alta por causa dessa inferioridade dos espíritos malignos. Esse é um crime praticado em nome da fé até nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas usando o nome de Deus para praticar esse tipo de crime. Por que eu chamo crime? Porque está enganando o público, porque está mentindo. Ela pode até acreditar que ela está adivinhando, que é Deus que está passando para ela. Mas, a partir do momento que a pessoa está cobrando uma adivinhação, significa que a pessoa já aderiu ao Satanás, porque Deus não cobra para ajudar ninguém. Então, veja que quando a pessoa envolve o dinheiro na fé, é algo muito delicado que a gente tem que analisar com muito cuidado. A história do dízimo é um deles. A gente vê pessoas abusando nesse dízimo, que é algo para comprar a roupa do corpo, algo para necessidade básica do pregador que vive apenas para pregar. Mas o que é que está acontecendo? A verdade é que isso está relatado na palavra de Deus. Eu acabei de ler para vocês o próprio Jesus Cristo rejeitando isso mesmo sendo uma verdade. Por que é que nós vamos aceitar algo que está dizendo na Bíblia para a gente não fazer? E o dono da escrava, vendo que ele estava perdendo dinheiro nessa situação, essa escrava era a fonte da sua riqueza. O que é que ele fez? Ele brutalmente agarrou Silas e Paulo e os arrastou até a presença dos magistrados. Ele disse: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Ele disse que Silas e Paulo eram judeus porque ele queria que os magistrados expulsassem os dois da cidade. Por que isso? Porque o imperador Cláudio tinha assinado um decreto expulsando os judeus da Roma naquela época. Então, fazendo isso e os acusando de estar perturbando a eles e sendo um judeu, era a causa para os magistrados expulsá-los da cidade, e daí ele continuaria fazendo o que ele estava fazendo, como sempre, para ganhar dinheiro. Aí no versículo 21 está dizendo: propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. É que, na verdade, por lei, os romanos naquela época, eles não podiam se engajar em nenhuma espécie de crença ou religião que não fosse aprovada pelo governador romano. Filipos era uma colônia romana. Veja bem, e a situação do cristianismo naquela época diante de Roma é que Roma não reconhecia Jesus como Messias. Então, o cristianismo não era uma religião aceita. Nesse sentido, esse dono da escrava, adivinha, estava correto. Mas o que estava errado é que eles não estavam perturbando a paz. Eles não estavam trazendo nenhum tipo de revolta entre a população, pelo contrário, eles já tinham encontrado Lídia, Lídia tinha se convertido, tinha sido batizada, quer dizer, não havia nada que eles estivessem fazendo que eles possam dizer que é uma balbúrdia. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Em todas as situações, a multidão está sempre presente. Isso prova para nós que sempre foi assim.
a multidão no geral não tem uma fé genuína. Eles seguem a fé de acordo com aquilo que lhes interessa. É como a onda do mar, dizem ter fé, mas na realidade não é uma fé baseada na verdade de Deus. Então estão sempre abertos para aceitar certas coisas, como aceitam os adivinhos, os médiuns, a sessão de umbandas, candomblé, disso, daquilo. É porque a pessoa ainda não aceitou Jesus Cristo totalmente como seu Salvador. Cada colônia romana eram apontadas dois homens como magistrados. E esses magistrados, eles atuavam como juízes. Então, eles tinham o poder de fazer praticamente qualquer coisa ali. E ordenaram que eles fossem chibateados e jogados na prisão. Isso aconteceu como aconteceu com Jesus, com Estevão e com outros. A testemunha não foi ouvida, não teve um julgamento legal. Eles foram jogados na cadeia, eles foram açoitados. E o interessante é que mesmo assim, à meia-noite, esses dois deviam estar todo machucados pelo açoite que levaram, mas eles estavam felizes, o coração deles estava em alegria, cantando hinos de glorificação a Deus. E quando eles estavam cantando o hino de glorificação a Deus, houve um terremoto muito grande que abalou os alicerces da prisão, e todas as portas da prisão foram abertas. Aí o carcereiro acordou e, vendo isso, ele desembainhou a espada para se matar. Por que é que ele fez isso? Ele fez isso porque ela conhecia a lei romana. E quando um carcereiro deixava os presos fugirem, ele seria julgado com muita severidade. Então ele não queria passar pela humilhação pública, ele não queria passar por tudo isso. Para ele, se matar seria a coisa mais fácil. No versículo 28 está escrito: mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Mas veja a admiração desse carcereiro quando viu que todos os presos estavam lá, as portas da prisão toda aberta e ninguém fugiu. Era um verdadeiro milagre, porque ele estava contando que todos tinham fugido e que ele seria condenado. Mas eles estavam lá. Mas por que Deus fez isso? Ele realizou esse milagre, Paulo ficou lá, todo mundo ficou lá. Veja, primeiramente, nós vamos ver o amor de Paulo em salvar o carcereiro. Segunda coisa que a gente vê aí é que, porque Paulo fez isso, todos que estavam ali na prisão e o carcereiro foram convertidos. E depois nós vamos ver que a família do carcereiro também se converteu. Então houve uma lucratividade muito grande para Deus. E aí em seguida o carcereiro os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua família. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua família. Para todos nós sermos salvos, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo como nosso Salvador e também arrepender dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo não pediu para ele se arrepender, certamente porque mostra aí que o carcereiro já havia se arrependido pelo fato dele perguntar o que ele deveria fazer para ser salvo. E também, quando uma pessoa é salva, não significa que a sua família é salva também. Mas o que ocorreu aí em seguida que vai nos dizer
e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Houve o batismo, o arrependimento e todos passaram a acreditar em Jesus como seu Salvador, vivendo uma vida santificada. De manhã, os carcereiros vieram e disseram que Paulo e Silas estavam livres, que eles podiam ir, que os magistrados os tinham libertado. Aí Paulo contestou. Paulo disse: mas como que nós, sendo cidadãos romanos, fomos julgados sem uma audiência legal, porque aquilo foi totalmente ilegal, fomos batidos e jogados na prisão, e pediu para ver o magistrado. Para os romanos, era um crime muito sério um romano punir outro cidadão romano sem justa causa. E é o que aconteceu ali, e esses magistrados corriam o risco de perder o seu posto e de sofrer as penas da lei. Então, eles vieram e, por baixo do pano, pediram desculpas a Paulo e Silas, mas pediram que eles se retirassem da cidade. Por que isso? Porque eles estavam com muito medo. Eles sabiam que aquilo que eles tinham feito era um crime, que eles estavam em perigo, e eles não queriam que Paulo e Silas saíssem pela cidade contando o que aconteceu. Então, esses magistrados queriam fora da cidade. Paulo e Silas não contestaram, eles saíram de lá e foram para a casa de Lídia e dali partiram. Por que isso aconteceu? Porque para o apóstolo Paulo, ele tinha realizado o trabalho que Deus queria ali. Ele chegou na cidade, ele tirou o espírito da escrava egípcia que estava tirando o dinheiro das pessoas para enriquecer o seu senhor. Ele converteu Lídia e a batizou. E também converteu o carcereiro, os presos do presídio e também a família do carcereiro. Então, a sementinha da Boa Nova já tinha sido plantada em Filipos. Dessa forma, ele tinha, então, realizado o trabalho que eles vieram a fazer naquela cidade e era hora de partir para outro lugar. Muito obrigada, meus irmãos, pela sua participação, por estar aqui comigo estudando a Palavra de Deus. Isso é muito importante nas nossas vidas, que a gente tire um tempinho para nos educar dentro da palavra, para a gente aprender a viver de uma maneira em que a gente viva nas bênçãos de Deus, não nas bênçãos satânicas, porque é através das bênçãos de Deus que nós adquirimos a nossa salvação. Um bom dia para todos vocês, muita paz, felicidades, que você e a sua família estejam firmes e constantes na palavra do Pai. Bom dia.